Olá, tudo bem? Meu nome é Ellen. Hoje eu vou falar a respeito da chave 42. Então, essa chave ela tem como parceira de programação a chave 32. Ela está dentro da cadeia da vida e morte, junto com a chave 3, 20, 23, 24, 27 e a 42. Ela tem como sombra a expectativa, a dádiva dela é a dádiva do desprendimento e a seed dela é a seed da celebração. Então, falando um pouquinho agora a respeito da expectativa, o que o Richard ele traz? Que essa ideia é como se ela carregasse a promessa de um futuro maior e muito melhor do que o agora. Então, é como se a gente esperasse o tempo todo o dia que a nossa vida ela vai estar melhor, o dia que a gente vai ter tempo para fazer determinada coisa, quando eu tiver dinheiro para fazer determinada coisa. Então, ela coloca você com uma ideia de mente lá para o futuro. Então, ela meio que amarra os teus desejos com a tua mente. Então, ele fica tudo num emaranhado, mas que não te traz para o momento presente, que ele te joga lá para o futuro e te deixa preso naquele futuro. E não só preso naquele futuro, mas também preso na ideia de que determinada coisa tem que acontecer do jeito que você quer que aconteça. Então, eu tenho uma expectativa que determinada situação tenha um determinado resultado. E aí eu fico fixada naquele resultado. Se não acontecer aquilo que eu gostaria que acontecesse, aquilo é um problema, porque aí eu fico dentro da minha cabeça, fico dentro de um sofrimento e eu perco o que está acontecendo ao meu redor, eu perco a grandiosidade das coisas que eu poderia estar recebendo porque eu estou focada naquele único ponto. Então, o que ele coloca é isso. Se você está decepcionada com o resultado que você está tendo, entre dentro dessa decepção. Sinta essa decepção e veja o que tem por trás disso tudo. Venha para o momento presente, né? O que mais que essa chave ela vai falar? Dentro da sombra. Ela é uma chave também que ela está ligada aos assuntos de morte. É sobre se desprender de pessoas, é sobre se desprender daquela identidade que você acredita que você é, tá? É uma chave também que fala da virada dos setênios. Então, existe aí uma comunicação, né, que vem até através das escolas, dizendo que o nosso corpo se renova a cada 7 anos, tá? Então, essa chave, ela também traz essa renovação celular. Aqui, para a gente prestar atenção com relação à identificação daquele resultado que a gente gostaria de ter, e para que a gente possa prestar atenção no quão limitados a gente fica quando a gente espera determinada coisa e aquela coisa não acontece. Até me surge assim esse meme, né, que as pessoas falam bastante na internet, né, da expectativa versus realidade. Então, isso é uma brincadeira, mas ela é uma brincadeira com um fundo de verdade que te leva sempre para um resultado do tipo, nossa, todas as vezes que eu tenho uma expectativa, o meu resultado é sempre ruim. Mas é como se essa ideia, ela sempre te deixasse estacionado naquele lugar ruim. E aqui, ele já entrando para a dádiva, ele fala, aproveite esse resultado para que você possa perceber 2 pontos, né? Ou você entra nesse resultado ruim e você entende o porquê você está vivenciando aquele estado ruim e aprende alguma coisa com aquilo e não separa algo como sendo bom ou ruim, porque dentro do desprendimento ele fala, siga o fluxo da vida, entenda a inteligência da vida, acredite nessa inteligência da vida. E aí você vai percebendo que um momento ele está ligado no outro e que existiu um motivo pelo qual você viveu aquilo. Então, se você fica sempre preso num determinado ponto, impede que você vivencie todo um outro contexto, tá? Que mais? Então, falando um pouco, né, das expectativas que a gente carrega. Quando eu estudei a primeira vez essa chave, eu pensei assim, nossa, mas eu não tenho muitas expectativas. E aí, entrando um pouco mais dentro disso, eu percebo assim que sim, a gente carrega expectativas a respeito de tudo. Então, a respeito de, sei lá, viver um grande amor, ter um emprego dos sonhos. Algumas mulheres têm ali uma expectativa muito grande com relação à gravidez, ter filhos, expectativas com relação às pessoas ao nosso redor, e não só a minha expectativa com relação às outras pessoas, mas também a gente fica preso naquela expectativa que o outro coloca acerca daquilo que ele acha que eu deveria fazer. E aí eu entro dentro dessa rede e fico preso porque eu também quero entregar algo que eu acho que o outro quer receber, tá? Que mais?
entendendo até como ponto central, eu acho que dessa chave, assim, uma das coisas que eu achei interessantes, é o fato de você entender como você se desprende, né? Como é que eu desprendo a emoção da minha mente, que a expectativa, ela tá dentro desse desenho. E eu achei muito interessante porque eu li uma frase aqui dentro do texto que ele diz assim, ó: águas emocionais e mentais irão fechar sobre a sua cabeça e afogá-lo em uma enxurrada, feita de ansiedade, arrependimento e autopiedade. Aí eu fiquei com essa frase na cabeça, fiquei pensando o que ela estava querendo dizer, e aí eu fui para um final de semana que eu achei até curioso, e eu precisava comprar um presente. Aí eu lembro que eu pensei, eu vou comprar tal coisa em tal lugar, e aí eu cheguei nesse lugar, cheguei na frente do que eu queria comprar, e eu olhei para aquilo e falei, mas não era isso que eu queria. E aí fui numa outra loja, e fui numa outra loja, e fui numa outra loja, e eu não achei o que eu queria, e já estava estudando a chave 42, e eu comecei a prestar atenção nas minhas emoções. E aí eu comecei a ficar dentro de uma irritação, dentro de uma coisa que eu falei, cara, mas não era isso que eu tinha desenhado para mim no dia de hoje. Eu tinha desenhado fazer tal e tal coisa dentro de tal cenário, ia comprar o presente, ia dar o presente para a pessoa. E aí eu fui percebendo que, na medida que eu não encontrava o que eu queria, o meu emocional, ele foi se bagunçando. E aí eu fui percebendo que eu não consegui sair dentro desse movimento, da expectativa que eu tinha colocado em comprar o presente. E aí eu entendi, eu falei, gente, isso tudo é a minha cabeça que tá me inundando com esse monte de pensamento, com esse monte de informação. Eu tô querendo atender uma expectativa que também vinha de terceiros. Então, a pessoa que ia receber o presente, eu achei que ela tinha uma determinada expectativa com relação à minha presença e à entrega do meu presente, daí tinha mais a minha expectativa com relação a comprar determinada coisa que ela também gostasse. E aí eu fiquei dentro daquela bagunça porque eu não consegui atender a expectativa dentro daquilo que eu estava buscando. E aí foi o momento assim que eu pensei comigo, falei, nossa, é aqui o ponto que a gente precisa ajustar, onde a gente precisa se soltar, né, separar a cabeça daquilo que eu tô sentindo. Como resultado desse dia, sim, eu comprei o presente, mas dentro de um contexto totalmente inesperado, onde eu tive que confiar na vida. Então, eu cheguei numa loja 15 minutos antes da loja fechar, achei uma coisa que a pessoa realmente gostaria de receber, com um preço que era o que eu estava imaginando pagar, só que dentro de um contexto totalmente inesperado. E aqui eu percebo, assim, a necessidade que a gente tem de confiar nesse fluxo da vida e de perceber quando muitas vezes a gente fica dentro da nossa cabeça, dentro daquilo que a gente acha que é o certo, e no quão limitado a gente fica, porque o resultado nem sempre ele tá ali. E aí você não presta atenção no teu entorno, você não presta atenção naquilo que você tá para receber, que muitas vezes é melhor do que aquilo que a tua cabeça determinou que deveria ser o certo, tá? E aí, entrando agora dentro da CID, da celebração, ele tem uma frase que ele diz assim, ó: quando alguém atravessa o portal da mente, no fundo de si mesmo, descobre a profunda insignificância da existência. Essa verdade começa a impregnar todo o ser, de dentro para fora, matando, literalmente, todos os aspectos da identificação com o que ele acha que é. Aqui ele traz mais à tona essa questão de que a gente não está realmente vivo, que essa questão da morte, ela é muito inerente à nossa vida, mas que ela não é necessariamente um fim. Então, é como se a gente ficasse dentro da nossa cabeça com esse medo desesperado de morrer e de que algo termine, quando, na verdade, dentro da CID, ele fala que não é um morrer, que é apenas a transferência, né, da matéria para a energia, e que dali algo vai continuar, tá? Quando a sua percepção para de se identificar com todo esse movimento e sossega, você desaparece, tá? Aí ele fala que essa liberdade, ela vem acompanhada de um riso muito grande, né? Que é o riso da libertação, que é você se soltar dessa experiência da matéria, daquilo tudo que você acreditou que você era, né? Da expectativa que você colocou com relação àquilo que você deveria fazer, ou que você deveria evoluir, ou que você deveria ser uma pessoa
muito melhor. Ele fala também que dentro da CID da celebração, os místicos, eles chamam de segundo nascimento, aquilo que Cristo chamou de nascer de novo. Ele coloca que cada momento ele deve ser celebrado. Então, eu devo celebrar a vida o tempo todo. Quando eu tô muito travada naquele resultado, é porque eu tô tensa, eu tô presa, e eu não tô vivendo aquele momento presente, porque eu tô dentro da minha cabeça. Então, celebre cada momento, celebre cada resultado que você tem. Cada obstáculo que aparece na tua vida, ele tem um motivo pelo qual aquilo apareceu e que provavelmente aquilo vai trazer algum nível de crescimento para você, tá? Não perca um único momento da sua vida. Não perca um único momento. Faça da sua vida uma obra de arte e celebre cada momento, belo ou doloroso. Então, quando você está num estado de presença, você consegue afundar mais a tua respiração e na medida que você afunda a tua respiração, você consegue colocar para fora todos esses medos, todos esses receios, tá? Principalmente de que você vai morrer, de que você vai desaparecer. Que mais? A chave 42, também ela fala sobre o fim, né? O fim de mitos e histórias. Ele fala que a história ou ela nos aprisiona ou ela nos liberta, tá? É o tempo do felizes para sempre, o fim do sofrimento e o fim do tempo. Então, trazendo aqui até um resuminho, né, de tudo isso, dentro da sombra, a gente tem lá os nossos desejos e as nossas projeções, tudo dentro de um emaranhado. A dádiva diz que é possível a gente separar mente e emoções. E dentro da CID, a gente percebe que tudo isso não passava de uma ilusão, tá? Dentro da sombra, a gente tem essa coisa do medo de morrer. Na dádiva, a gente passa a confiar muito mais na vida. E na CID, a gente entende que não tem absolutamente nada pra gente fazer, a não ser celebrar cada coisa que acontece pra gente. Na sombra, a gente fica identificada com a nossa história, com o nosso ego, com o elenco, com as pessoas que estão aqui dentro, né, dessa nossa história, né? Então, sejam familiares, amigos, amores. Na dádiva, você percebe que você também escreve essa história, além de estar dentro dessa história. E na CID, a gente percebe que essas histórias acabam, né? E por último, dentro da sombra, a gente tem a expectativa versus decepção, que é aquilo que te deixa preso, né, num determinado resultado, porque você porque quer que seja daquele jeito. Na dádiva, você confia na vida e entende que os obstáculos eles estão ali para te fazer crescer e você consegue ver de perto cada sentimento que vem ali para você. E na CID ela diz que nada disso importa, porque a gente não vai morrer. A gente vai continuar, só que dentro de um outro estado. E aí, para finalizar, tem uma última frase aqui que ele diz, né? O que é celebração? É a manifestação direta do verdadeiro despertar, pois está enraizada no desamparo absoluto do que significa estar vivo e morrendo dentro de um corpo humano. Bye, bye!